Imagine você chegar no fim da sua vida e Deus fazer uma pergunta para você. Você usou tudo que eu te dei para permanecer em mim? Se Deus realmente nos fizesse essa pergunta, a gente só teria uma resposta para dar, com duas opções: se nós permanecemos em Cristo ou não. E hoje eu quero aprofundar esse tema nas Escrituras, e nós vamos falar sobre esse assunto, e o título da aula é Permaneçam em mim. Então, eu estou muito honrado de estar aqui nessa manhã, com a igreja em São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Ataíde, eu tenho 31 anos, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo que está aqui. Cadê o Kevin? Não foi só você que orou, irmão. Deus também me deu uma mulher linda e espiritual. Então, eu estou muito animado também de trazer boas notícias da igreja de São Carlos. E muito grato. Obrigado, Vini e Bia, pela oportunidade de estar aqui. E com a igreja que me viu nascer espiritualmente, que me viu crescer espiritualmente, me viu quebrar um pouco a cara espiritualmente. A Lu tá rindo ali, né? Lu, não é para rir, né? Mas eu estou muito honrado de estar aqui para poder compartilhar do que Deus tem nos ensinado na igreja em São Carlos. Vamos lá para as Escrituras. João capítulo 15. Estou sabendo que teve pedido de namoro ontem aqui. A Camilinha foi batizada, eu vi essa menina desse tamanho, tô ficando velho, tiozinho. João capítulo 15, vamos lá, irmãos. Versículo 1, diz assim, título da aula, permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Uau, vamos parar por aqui. Jesus, ele usa o exemplo da videira e dos seus ramos, aqui nessa escritura. E Jesus, ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. A expectativa de Jesus é que os ramos deem frutos. A expectativa de Jesus para cada um de nós é que nós sejamos frutíferos. Essa é a expectativa de Deus. E aqui fala que quando um ramo não dá fruto, Deus corta ele da videira. Mas se ele dá fruto, a Bíblia fala que Deus ele poda, para que nós podemos continuar dando mais frutos ainda. E esse é o nosso objetivo, ser podados pela palavra de Deus, para continuar dando frutos. E o chamado de Jesus nessa escritura é muito claro. Ele fala, permaneçam em mim, permaneçam na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. É um pedido, é um clamor de Jesus aos seus discípulos. E permanecer não é apenas acreditar em Jesus, quanto muitos acreditam. Permanecer é amar a palavra de Deus, é obedecer, é perseverar, é não desistir. Isso é permanecer em Jesus. Então, é uma decisão diária de andar com Deus, de imitar Jesus. É uma decisão que a gente toma todos os dias. E somente assim vamos dar frutos que permanecem para a eternidade, amém? E a Bíblia fala de alguns frutos, né? Às vezes a gente pode confundir um pouco. Então, em Lucas 13, você não precisa ir lá, mas lá fala sobre os frutos do arrependimento.
Quando nós temos pecado no nosso coração, precisamos se arrepender para nos tornarmos discípulos, ou ainda como discípulos, continuar nos arrependermos dos nossos pecados. Em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito, que nós temos que crescer em bondade, amabilidade, mansidão, paciência. Mas em João 15 especificamente, os frutos que Jesus está falando aqui são de pessoas. É os frutos da missão de Mateus 28. E é nesses frutos que nós vamos focar hoje, com o foco de permanecer em Jesus. E o nosso primeiro ponto, vamos responder uma pergunta. O que nos leva a não usarmos tudo que temos para permanecer na videira e sermos frutíferos? O que nos leva? Então, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 1 diz assim: no jardim do Éden. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Presta atenção nisso. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Vamos parar por aqui. Nessa escritura, nós vemos que no jardim do Éden, Deus deu para Adão e para Eva, e Ele também deu para nós as mesmas condições, de nós termos tudo que a gente necessita para viver permanecendo na videira. Nós temos tudo, irmãos, que nós precisamos. Assim como Adão e Eva, temos tudo. Temos o reino, temos o perdão dos pecados, nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Assim como Adão e Eva, eles tinham tudo aqui. Eles tinham provisão, eles tinham intimidade um com o outro, eles tinham uma família que estava se formando ali, e ele também tinha o domínio sobre todas as coisas, que foi o que Deus falou para Adão lá em Gênesis 1, versículo 26. Eles tinham tudo aqui, mas eles só não podiam fazer uma coisa, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até que uma outra voz chegou em Adão e Eva, chegou especificamente em Eva, e ela falou: foi isso mesmo que Deus te disse? Então, se nós formos para Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, não precisa ir lá, nós vamos ver o que realmente Deus falou para Adão. Diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. E o que a gente vê aqui? Deus, ele foi claro e objetivo, ele falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com Adão? Ele falou com Adão, a Bíblia fala, Deus falou ao homem. O que Adão fez? Ficou quieto, foi omisso. Talvez ele até falou, porque Eva tinha um pouco da informação. Talvez ele até chegou a falar com Eva, mas ele teve uma comunicação superficial. Ele não deu conta de que talvez Eva não entendeu exatamente aquilo que ela precisava entender. E depois nós vemos Eva. Eva, ela sofre com a omissão do seu marido Adão, que provavelmente, o que aconteceu com Eva? Ela ficou conversando com as vozes da sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Que legal. Ela ficou lá conversando com os seus pensamentos. E ao invés de fazer uma pergunta, Adão, foi isso mesmo que Deus falou? Ela continuou falando com as vozes do seu pensamento. E ela não tinha certeza do que Deus tinha pedido a Adão e a ela. E o nosso primeiro ponto é o perigo de ouvir outras vozes. Então nós não permanecemos muitas das vezes, irmãos, em Cristo, porque nós escutamos outras vozes. Ao invés de fazer perguntas, a gente escuta as vozes da nossa cabeça. Então, irmãos, todos nós aqui corremos esse perigo. Todos nós. Seja você um discípulo de Jesus, seja você que está nos visitando. Todos nós corremos esse perigo, que fala nessa escritura. E é um alerta mesmo aqui para a igreja, irmãos. Porque, irmãos, eu passei por isso no reino. E foi muito, muito difícil. Então eu fui batizado em 2016. E eu tenho 9 anos na fé, pela graça de Deus. E é literalmente pela graça, irmãos. Literalmente. Quem me conhece sabe. Literalmente pela graça. E muitas das vezes eu deixei as vozes erradas entrar na minha cabeça. Em várias áreas. Em áreas de relacionamento, de namoro. Em áreas de trabalho, de como lidar com a minha carreira, de como lidar com as minhas finanças. Eu deixei as vozes erradas entrar dentro da minha cabeça e do meu coração, ainda no meu casamento. Então, para quem não sabe, eu já fui casado no reino e não foi com a Gabi. Que bom que Deus me deu a Gabi agora, amém? Mas, isso, irmãos, eu deixei muitas das vezes as minhas emoções, as minhas opiniões, eu deixei muitas das vezes o orgulho entrar no meu coração, e isso feriu profundamente o meu relacionamento com Deus, mas ainda pior, feriu a igreja muitas das vezes, feriu muitos de vocês ainda, feriu as pessoas que estavam ao meu redor, que sofreram comigo, sofreram por causa do meu pecado, por não escutar a palavra de Deus, por não escutar os conselhos de pessoas que estavam falando da Bíblia. Isso causa uma dor terrível, causou uma dor terrível no meu coração e no coração de muitas pessoas, e o resultado foi um divórcio, o resultado foi dívidas, o resultado foi um mau relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, vergonha de estar na minha família, esse foi o resultado. Mas eu sou muito grato, porque eu me lembro uma vez que eu vim no culto decidido a me arrepender dos meus pecados, e eu entrei por aquela porta, e eu lembro que o Márcio e o Renato me receberam, irmão, muito obrigado, porque eu me senti parte de uma família, eu me senti aqui parte de pessoas que não iam desistir de mim. Eu lembro do Carrinho, que me ajudou muito. Eu lembro ainda do Gabriel, da Leste, que está ali, ele falando para mim, irmão, olha para trás,
Olha como Deus abençoou sua fé. Sabe, olha, o Gabriel e a Amanda estavam lá na Colômbia. Sabe, tinha um outro discípulo que estava sendo missionário no Chile. E pela graça de Deus eu tive a oportunidade de compartilhar a fé com eles. O Ian estava lá no Peru. E o Gabriel chegou e falou assim: irmão, olha para o que Deus já fez na sua vida. E escuta a voz de Deus agora. Para de escutar as vozes da sua cabeça. E muitas vezes, irmãos, a gente deixa as vozes da nossa cabeça atrapalhar nós de permanecermos em Cristo. Muitas das vezes. Sabe, você está pensando mais nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua opinião. Você está pensando no que o mundo está pensando sobre você. Está pensando no que o pastor da sua igreja está pensando em você. E você não está olhando para as escrituras. Isso está causando dor no seu coração. E está causando dor no coração das pessoas que estão perto de você. E a pergunta que Deus fala agora para você é: quem te disse? Foi o que Ele falou para Eva. Quem te disse isso? Nós colocamos às vezes a nossa opinião, irmãos. Sabe, eu vejo ainda na igreja pessoas pensando: nossa, o ministério de solteiro está sendo negligenciado pela igreja. Só foca nos universitários, mas está sendo negligenciado. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Ainda pessoas falando: nossa, a igreja deveria cuidar mais dos discípulos ao invés de falar de evangelismo. Pergunta: quem te disse isso? Quem está falando isso para você? Quem está falando isso para você? É a Bíblia que está falando isso para você? Se você está nos visitando agora, você pode pensar: nossa, eu não preciso ser batizado. Eu vi no vídeo no YouTube, o pastor da minha igreja falou que apenas a fé salva. Pergunta: quem te disse isso? Quem que te disse isso? Você pode pensar ainda: nossa, é impossível ser puro fisicamente na igreja. É impossível ser puro emocionalmente no namoro. É impossível. Pergunta: quem te disse isso? Sabe, irmãos, quem te disse que nós não cuidamos quando focamos em evangelizar? Quem te disse, irmãos, que obedecer pela metade é o que vai te levar à salvação? Quem te disse que não vale a pena lutar pelo padrão das escrituras? Irmãos, vale a pena lutar pelo padrão da Bíblia. E o que Deus fez na minha vida foi me abençoar com uma mulher incrível, porque eu tomei a decisão de viver o padrão das escrituras. Mateus 16. Pare de ouvir outras vozes. Mateus 16. Versículo 21. Diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar-lhes a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres das leis, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Uau! Olha isso, Pedro estava cheio de boas intenções aqui. Porque, imagina, a pessoa mais próxima de você está falando: eu vou ser crucificado. Ele fala: não, Senhor, isso não vai acontecer com você, a gente vai te proteger. Ele tinha uma boa intenção. Mas Jesus, ele identifica a voz que estava por trás de Pedro. E fala: para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, mas não pensa nas coisas de Deus.
Imagina você ouvir isso num tempo de discipulado. Imagina? Nossa! É aqueles que você... talvez os discipuladores não falam isso de cara, mas na cabeça deles é o que eles estão pensando, às vezes. Mas pense, irmãos, se até Pedro, ele foi enganado pelas suas próprias ideias, chamado por Jesus de Satanás, nós precisamos aprender a ouvir e a discernir a voz que vamos seguir. E vamos lá para João 10. Vamos solucionar esse problema. João 10, versículo 3. Diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai diante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Irmãos, discípulos, nós não conhecemos a voz de estranhos. O que Jesus está falando aqui é que Ele não vai nos deixar sem direção. Ele está falando conosco, mas Ele fala através das Escrituras. Ele tem nos chamado a permanecer firme e fiel nas Escrituras, ouvir a voz de Deus nas Escrituras, somente nas Escrituras. Somente nas Escrituras. Ou seja, o remédio para a gente parar de ouvir as vozes erradas é se aprofundar no seu relacionamento com Deus. É se aprofundar por meio da oração profunda. É se aprofundar por meio das Escrituras. De você se apaixonar por ler a Bíblia. E de você querer mais e mais, sabe? Assim como a gente às vezes assiste série nos Netflix. Sabe, você fala assim, nossa, eu li o capítulo 10, agora eu vou ler o 11, vou ler o 12, eu vou anotar, eu vou aprender. A gente precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Qual voz você vai escutar? A voz que você quer ouvir ou a voz da verdade? E o desafio para nós hoje é, irmãos, tire 30 minutos, se você fizer isso muito bem focado, você vai aprender coisas incríveis com a Bíblia. 30 minutos do seu dia, só para ouvir a voz de Deus, através da oração. Vai para um lugar em silêncio, escuta a voz de Deus através da sua oração, escuta a voz de Deus através da sua leitura da Bíblia. O que está aqui é verdade, você pode confiar, você pode apostar o último centavo da sua conta, que vai acontecer o que está aqui. E se você está nos visitando, eu tenho um desafio para você também. Estude a Bíblia, mas pare de acreditar no que as pessoas estão falando lá fora. Acredita somente nas Escrituras. Se arrependa dos seus pecados, para que você consiga permanecer em Deus, amém? Vamos para o nosso segundo ponto. O poder de ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, quando nós temos tempos com Deus profundos, a gente cuida do nosso relacionamento com Deus, nós vamos experimentar uma outra face agora, que é a face boa, né? Eu falei de muitos problemas do nosso coração, mas agora a gente vai ver o poder que nós temos em escutar a voz de Deus. Vamos lá para João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são espalhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, nas minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Então, no início desse trecho, Jesus, o que ele faz? Ele reafirma, ele fala, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Não podemos, irmãos, dar frutos, sem estarmos ligados à videira verdadeira, sem estarmos ligados com Jesus. E quando eu falo de frutos, são frutos que permanecem. E nós vemos aqui que permanecer não é um peso. Jesus não quer tornar esse fardo pesado em permanecer, porque é isso que muitas vezes o nosso coração impuro pensa. Mas o fardo de Jesus é leve, Ele quer que você faça isso por amor. Então, quanto mais perto nós estamos de Jesus, quanto mais perto nós estamos da palavra de Deus, mais frutos vamos poder produzir. Cara, irmãos, isso não anima vocês? Todo mundo aqui, a gente quer dar fruto para Deus, amém? Então no versículo 7, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela transforma as nossas orações. Se você permanece na videira, e você ora profundamente, o que acontece? Deus responde às suas orações. Isso é extremamente poderoso. E por que Deus, Ele responde a sua oração agora? Porque Ele sabe que você permanece nele, e as suas orações já não são mais orações egoístas. Você já não está orando pelos seus desejos. Deus, eu quero um emprego X, eu quero namorar a pessoa Y. Não, você está orando, Deus, salva a pessoa do bate-papo X, salva a pessoa do bate-papo Y. Por favor, as suas orações são, agora você está orando o desejo de Deus, você não está orando mais as suas vontades. E o que tem me inspirado muito é um irmão lá em São Carlos chamado Misael. Então, eu lembro que eu falei dele no retiro, e agora eu venho aqui dar boas notícias dele de novo. Porque nós estávamos estudando a Bíblia com um rapaz chamado Alain Delon, e ele tinha muitos desafios, irmãos, muitos. Ele precisava perdoar a família, precisava terminar um relacionamento impuro, ele precisava sair de um trabalho que não ajudava ele espiritualmente. Estava um caos a vida dele. Mas o Misael, teve um dia que eu fui falar com ele, e eu falei, irmão, eu acho que a gente pode focar em outras pessoas. E o Misael falou assim, eu não vou desistir do Alain. E ele orou profundamente. E o Alain, ele perdoou a família, ele terminou o relacionamento, ele saiu do trabalho, arrumou um trabalho novo, e 2 semanas atrás o Alain foi batizado. Então, a Laura e a Luana, agora vocês têm um mais novo conterrâneo de vocês. O Alain, ele é lá do Amazonas. Já somos em 5, né? Mais 2 já dá pra... Cobra o Vini aí. Beleza? Irmãos, mas é isso que acontece com as nossas orações. Deus responde. Essa semana tivemos batismos na Oeste e a Valéria foi batizada. Essa semana teve a semana do saco cheio, lá na USP, mas os discípulos estão de saco cheio de não ter batismos na IASH, e a Eica foi batizada. Que incrível, irmãos, Deus está escutando as orações. No versículo 8, a Bíblia fala que a palavra de Deus geram frutos que glorificam a Deus. E nós vemos que Deus tem abençoado muito a igreja de São Carlos, irmão. Sabe, então, Deus tem feito muito para nós lá. No começo do ano, começamos a igreja com 18 discípulos. E agora somos em 29. E se Deus permitir, orem
por um rapaz chamado Danilo, lá da Bahia, porque ele pode ser batizado essa semana, amém? Orem por eles, irmãos, com as escrituras aqui de hoje, Deus vai escutar a oração de vocês, amém? Esse é o objetivo. Irmãos, lembra que os frutos glorificam a Deus, é o que está falando nessa escritura, versículo 8, por quê? Porque cada alma é importante, cada pessoa que está aqui é importante, mas cada alma que a gente evangeliza é extremamente importante para Deus. E hoje, eu gostaria que vocês recebessem o Lucas Yoshimura, que está aqui, e ele também foi batizado na igreja de São Carlos, amém? No versículo 9, fala que a palavra nos motiva pelo amor. Irmãos, eu quero agradecer a igreja aqui de São Paulo, pelo amor que vocês têm dado para cada um de nós, através das missões especiais, através do sacrifício financeiro de cada um de vocês, porque por conta disso a igreja de São Carlos está andando, por conta do sacrifício de cada um, e isso é o amor, isso é o amor sacrificial, e a igreja de São Paulo entendeu esse sacrifício, e isso tem frutificado e fortalecido as igrejas ao redor do Brasil, a igreja do Rio, a igreja de Campinas, a igreja de São Carlos, de Belo Horizonte, isso é incrível, irmãos, e eu sou profundamente grato pelo Vini e a Bia de nos dar a oportunidade de ir para São Carlos, e também pelo coração de cada um dos discípulos, amém? Então, irmãos, em conclusão, vamos lá para João capítulo 15, versículo 10. Diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha que incrível. Nós vemos aqui que Jesus, Ele não nos chama apenas para viver uma vida de se negar para Ele. E muitas das vezes, como eu disse, enxergamos isso como um peso. Mas Ele fala que Ele quer nos dar uma vida com alegria completa. Quando a gente está alicerçado no amor, quando a gente está permanecendo em Jesus. Porque no fim das contas, a pergunta que Deus, no final da vida, vai nos fazer, não é se você tem mais dinheiro na sua conta, quantos diplomas você fez, quantos países você viajou, não é isso que Deus vai perguntar. O que Deus vai perguntar é se você deu tudo para permanecer em mim. E a única resposta, irmãos, que nós precisamos dar com toda certeza é: sim, Senhor, nós permanecemos em Ti. Nós demos tudo, nós demos todo o nosso tempo, todo o nosso talento, tudo, nós entregamos tudo para permanecer no Senhor. Irmãos, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos vencer as vozes falsas da nossa cabeça, a voz de Satanás, a voz do mundo, nós vamos vencer. Nós vamos ouvir as vozes de Jesus através das Escrituras, que permanecem até a eternidade. Irmãos, não desperdice a sua vida. É a sua única vida, não desperdiça. Entrega tudo que você tem para Deus, porque é essa a única forma de termos uma alegria verdadeira, que permanece para sempre. E a Deus seja glória, amém.